nós estamos aí com o André Matarazzo no ar, né? E conseguimos aqui o contato com ele hoje. Bom dia, André. Você viu que o debate aqui tá pegando fogo, né? Bom dia. Estamos aqui. Desculpa o atraso, mas deu algum problema com o telefone que hoje não conseguimos entrar na hora certa. Mas olha... Nós vamos pegar a declaração do André sobre isso, o que ele acha disso tudo, né? Eu quero saber o que ele acha da fala do prefeito em relação ao vivo, em relação à demissão ou não do Edson Carão, secretário de transporte, pela mídia, pela imprensa. Aliás, nós colocamos aqui no ar, logo no início do programa, a fala dele. Vou dizer, eu ouvi a fala dele, acho lamentável, porque é o seguinte, demissão a gente não ameaça, a gente faz, né? É isso. E no caso, muito menos você fazer de público, no caso, ele já deveria ter tirado o secretário do primeiro negócio que foi feito de interditar vias. É isso. E depois aquele outro desastroso, que era uma coisa aritmética para saber que não ia dar certo, do tal do rodízio. E, aliás, vou te dizer, desde a primeira decisão, que no início da pandemia, o prefeito mandou tirar a frota de ônibus. 80% dos ônibus saíram da rua. Portanto, a responsabilidade é do chefe, é do prefeito. Ele está culpando o secretário por erros dele. Claro, o secretário pode até não ser bom. O fato é que, até hoje eu pergunto, por que só tem 50% dos ônibus na rua hoje? Não estão 100% da frota, já que a prefeitura está pagando por 100%. Segundo ele, falta dinheiro, André. Falta dinheiro. A prefeitura está com 16 ou 18 bilhões de reais em caixa. Então não falta dinheiro, não. É só olhar o balancete da prefeitura que está lá. É incompetência mesmo. Aí a opinião do André Matarazzo em relação a essa colocação do Bruno Covas de ontem, né? Que se o secretário de transporte não ajeitar essa situação aí. E nós colocamos aqui, André, que é o seguinte, ele colocou que só 5% dos ônibus estavam lotados. Isso já é um feito por um secretário de transporte, ou não? Parabéns pro Carão se ele conseguiu isso, né, André? Imagina, é o que eu falo, as declarações são mais pouco sérias do que a própria atuação da prefeitura, que é realmente de uma incompetência comovente até. Aí a opinião do André Matarazzo. E em relação a toda essa confusão no governo federal, André, o que você acha sobre essa situação no Ministério da Saúde? Os dados estão errados, eles estão aí, como dizem a parte da imprensa, aí, não noticiando todos os dados, ou realmente os dados anteriormente estavam inflados? Como que você vê tudo isso? Vejo também um negócio estranhíssimo, né? Porque por que só aqui acontecem essas coisas? Acho que a gente tem que separar em duas coisas essa questão. Primeiro, essa crítica permanente à imprensa, feita pelo governo. Eu já fui governo, já fui ministro, era criticado toda hora, eu cuidava da área de comunicação, você imagina. Agora, a imprensa, ela está aí para isso, para fiscalizar, para perguntar, para pressionar. A imprensa não existe para ficar relatando feitos bons do governo, das autoridades. Porque os feitos bons, eles aparecem, é a obrigação do governo. Então a imprensa, ela deve criticar. Agora, e quem deve julgar se a imprensa é boa ou não? É o cidadão, é o cliente que compra jornal. Se ele achar ruim, ele não compra. Se ele achar bom, ele compra. Rádio, a mesma coisa. Se ele achar ruim, ele desliga ou muda de estação. Então, o governo ficar falando da imprensa, acho um erro desnecessário. Segundo, eu não entendi também por que mudou. Mudou o horário e mudou a qualidade da informação. Hoje nós temos duas informações. Uma que o governo federal dá. E outra que os veículos de comunicação em consórcio pegam dos estados e somam, né, os dados. E é interessante que dá diferente do governo federal. Então, eu acho que é um desserviço o que o governo federal está fazendo, porque eles tinham um sistema que funcionava muito bem, com aquelas reuniões diárias no final da tarde,
dizendo os números todos. Não entendi por que mudaram isso. Vai confundir mais ainda as pessoas, né? Acho isso muito ruim. Na verdade, eu estava falando aqui exatamente sobre isso, André, em relação a esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, não concordo com os números que são informados pelo Estado, não me conformo com os números que são informados pelo Estado, pelo governo federal, que são os mesmos números que ele recebe do Estado, são estatísticas completamente furadas, e não me conformo que a imprensa tenha que montar um consórcio para apurar números. Quer dizer, eu não me conformo com isso, eu acho que assim, as coisas têm que fluir de uma forma natural. Eu tenho a impressão, posso estar errado nesse sentido, da minha impressão, daquilo que eu levantei nos dias anteontem e ontem a respeito disso, é de que o que o governo federal quer informar é realmente a quantidade, e ter uma estatística disso, quer dizer, da quantidade de mortos, ou seja, que aconteceram por Covid no dia de referência. Só que para isso, eu estava dizendo aqui, é necessário que a estatística mude. Como ela deve mudar, né? Eu estou falando como profissional da área, né? Por exemplo, quando você que é um profissional, você que é realmente alguém que já participou de várias campanhas, já teve várias ações dentro do governo, sabe, como você mesmo disse, você sabe muito bem que a estatística é ponto fundamental para você tomar decisões, inclusive na sua campanha eleitoral. Eu quando participei de campanhas eleitorais, a primeira coisa que eu tinha na mão eram as estatísticas e sabia que deputado ou que naquele tempo, governador ou prefeito, iria realmente entrar ou não. A gente já sabia, a gente tinha o Simancol, né, que a gente fala em relação às estatísticas. Então a estatística que a gente sentia, André, era o seguinte, que eu vejo o seguinte, qual é a quantidade de mortos do dia? 100, tudo bem. 60 foi por Covid? Ok. Então informa, 60 por Covid e 40 está em análise. Você ainda não sabe se foi Covid ou não. Está em análise. Agora, qual é a quantidade de informações que você recebeu dos dias anteriores? 500? Então, nós temos agora um número. Ó. 500 vieram de dias anteriores, 60 realmente foi naquele dia e 40, né, ainda está em análise. Aí você tem a informação correta para saber se as curvas estão acontecendo ou não. Se elas estão caindo ou não. Esse é o ponto básico. Então, tem um ponto aí, desculpa te interromper. Não está interrompendo. Isso que eu digo que é uma pena, é que a gente percebe todo mundo usando essa tragédia politicamente. Tanto os governos do Estado, como as prefeituras. Você não sabe quem está informando. Mas deixa eu me colocar nessa. O governo federal também, enfim. Mas é um horror. É um negócio jamais visto quando você viu no mundo todo oposição e situação, partidos de direita, de centro e de esquerda se uniram para resolver o problema da doença. Aqui está querendo cada um puxar sardinha para o seu lado, o que é muito ruim. Na verdade, o que a gente precisa sempre de buscar é encontrar o meio termo aí, né, o equilíbrio de tudo isso. E o equilíbrio, num momento como numa pandemia dessa, é muito difícil, né, André? Né? É muito complicado. Nós temos aqui... mas bom senso podia ter, né? Faltou, né? Faltou um pouquinho, de todos os lados. Mas aí o Fábio colocou muito bem que o bom senso deveria começar por quem é realmente o grande mandatário desse país, né?